Tudo bom, pessoal? Mais uma vez com vocês para darmos continuidade aos nossos estudos remotos. Hoje nós vamos falar, aliás, vamos dar continuidade à correção da aula anterior. Na aula anterior nós vimos 7 questões que falavam do período do Brasil colonial. Nós vamos dar continuidade nessa correção hoje com a questão 8. A questão 8, ela fala assim: em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes, que ficaram conhecidos como: letra A, Governos Gerais; letra B, Tratado de Tordesilhas; letra C, Capitanias Hereditárias; letra D, Tratado de Donatários; e letra E, Sesmaria. Primeira coisa para a gente observar: de 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, até 1532, o Brasil só serviu como exploração do pau-brasil. Por quê? Porque até esse período era mais rentável para Portugal dobrar a África, ir nas Índias, buscar especiarias e voltar para Portugal e vender essas especiarias na Europa. Com a retomada de Constantinopla, a expulsão dos turcos daquela região do mar Mediterrâneo, começou vários países, Inglaterra, França, Espanha, irem buscar especiarias e voltar para a Europa. Então essas especiarias passaram a ter um valor menor. Aí Portugal virou os olhos para o Brasil. E a partir de 1532, o Brasil começou a ser uma colônia de exploração. Só que o Brasil era um território muito grande. Então dividiu em 15 capitanias hereditárias. E doaram essas capitanias para as pessoas. Então essas pessoas que eram normalmente nobres portugueses, vinham para o Brasil, eles recebiam grandes faixas de terra. Essas faixas eles tinham o dever de proteger e poderiam utilizar da maneira que quisesse. Dessas 15, apenas 3 vingaram, foram para frente, que foi a capitania do Ilhéus, aqui na Bahia, a de Pernambuco e a de São Vicente, que é hoje São Paulo. Só essas 3 capitanias sobreviveram. Então foram divididos em 15 lotes, chamados capitanias hereditárias, que é a letra C. Nona questão. A nona questão, ele fala assim: o período chamado de Brasil Colônia terminou com... Aí tem letra A, Tratado de Madrid; letra B, elevação do Brasil a Reino Unido; letra C, fim do tráfico negreiro; letra D, leis abolicionistas; letra E, ciclo do ouro. O Brasil, ele vai virar, continua colônia de 1500 até 1822, quando a família real chega ao Brasil, não é? Então o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido. Por quê? Porque Dom João VI, que era rei de Portugal, ele saiu fugido. Esse é o palco do nosso próximo assunto. Então a alternativa verdadeira aí é a letra B. Questão 10. A questão 10, a questão diz assim: no período do Brasil colonial, outros países que invadiram as terras foram Espanha e Inglaterra, letra B, Holanda e Espanha; França e Espanha; letra D, França e Holanda; letra E, Inglaterra e França. No período do Brasil colônia, Portugal ele tinha uma posição de supremacia na Europa. Mas no decorrer desse período, essa supremacia foi diminuindo. Só para vocês terem ideia, quando o rei de Portugal mandou as cartas tomando posse do Brasil, não é?
falando que o Brasil era dele, o rei francês falou, brincou, tem a gente falou assim, ó, peça ao rei que me mostre a carta que Deus deixou para ele doando o Brasil. Ou seja, a França não reconhecia. É tanto que nós temos Guiana Francesa, nós temos a capital São Luís, que no período o rei da França era Luís XIV, então invadiu o Brasil, São Luís. Tem também os holandeses, que vieram sempre em excursões. Aí nós temos a cidade de Olinda, que foi uma cidade fundada pelos holandeses. Então os dois países que mais vinham no Brasil era França e Holanda. Eram os dois países que mais tentaram invadir, que é a letra D. Certo? Questão 11. A questão 11, ele vai falar assim, ó. No Brasil colônia, a escravidão caracterizou-se essencialmente. Gente, o que é escravidão? Escravidão é todo trabalho compulsório, obrigatório, onde a pessoa recebe alimento e moradia pelo seu trabalho. Nós temos a escravidão moderna, certo? A escravidão colonial era a escravidão negra. Não porque as pessoas eram negras, e sim pela maneira que a África estava passando, com muitas guerras. E as pessoas que eram presas nas guerras eram vendidas como escravos. Historicamente, todo lugar foi assim, certo? Aí tem a letra A. Por sua vinculação exclusiva ao sistema agrário exportador. B. Pelo incentivo da igreja e da coroa à escravidão dos índios e negros. Letra C. Por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituindo a base econômica da sociedade. Letra D. Por destinar os trabalhos mais penosos aos negros e mais leves aos índios. Letra E. Por impedir a imigração em massa de trabalhadores livres para o Brasil. Então, por que o Brasil teve a mão de obra escrava? É a letra C. Por estar amplamente distribuída entre a população livre, constituída a base econômica da sociedade. Então, toda a economia